E a gente já começa o nosso programa de hoje falando sobre como superar, gente, depressão e o pânico. Assuntos que acometem, né, grande parte da população, né? A gente sabe que os índices de depressão tornam-se cada vez maiores, tá? E o pânico também. Então, o professor Nagai vai conversar com a gente sobre isso e Priscila Fernanda também. Bom dia, Priscila. Bom dia, Edu. Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Tudo nosso. Professor Nagai, como está? Eu estou bem. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal em casa. Prazer muito grande estar aqui e passar dicas de depressão e pânico. E hoje é para o pessoal separar aí caneta, lápis e papel, que vai rolar várias dicas, né? Várias. Ela tem várias dicas. E eu também, né? Inclusive pela experiência dela e pela minha experiência, porque eu tive depressão e pânico. Ah, pânico também? Eu não podia ficar diante da televisão, que eu tremia. Ficava nervoso. Você sabe quando saiu as câmeras de fazer filmagem, assim, de aniversário, assim? Uhum. Rapaz, eu ficava atrás do cinegrafista, porque o cara queria filmar aniversário e eu fugia. Olha só. Tinha pânico, ao ponto de dar dor de barriga e fazer xixi. E foi a alfa-terapia que fez você virar a chave? Eu era muito novo, né? Mas eu já sabia que estava tudo na mente. Então a superação foi através da meditação, que é o estado alfa. Ótimo. Agora, Priscila, a depressão, a gente sabe que os índices tornam-se cada vez maiores, né? Mas o pânico também está aumentando? Qual que é a origem do pânico? Como que acontece? Na verdade, a origem do pânico, ele acaba sendo um medo, né? E também uma preocupação. Às vezes as pessoas, elas têm muita preocupação com o futuro, principalmente com o futuro. A pessoa vai viajar, um exemplo, né? Ela vai viajar e aí já começa a acontecer o quê? Antes, ela já tá ali com aquela ansiedade a mil. Adrenalina. Com aquela adrenalina alta e tá programando, planejando algo que ela muito quer. Daqui a pouco, começa a vir o quê? A dor de barriga. A pessoa tem aquela diarreia. Fala, vai estragar o passeio. Ou a pessoa mexe tanto com o metabolismo dela, o pânico, né, o medo do futuro, que é algo que vai acontecer ainda, que ela começa a cair a imunidade. Aquelas pessoas falam, nossa, eu viajar, eu fico doente. Uhum. Por quê? Porque mexe com todo o nosso organismo. O pânico e a ansiedade pelo futuro, que é o que ativa o pânico, é que mexe com o nosso metabolismo e deixa a gente tão ruim. Uhum. E desprograma tudo. Aí é uma coisa que era para ser super legal na tua vida, que era um passeio em família, que era algo que você queria muito que acontecesse com você, acaba virando muitas vezes aí uma tragédia, ou acaba não sendo tão bom quanto deveria ser, o quanto você planejou. E o pânico existe em relação a uma série de coisas, né, professor? Eu falo que eu tive muito pânico e eu não sabia que o meu pânico vinha da minha mãe, não tinha ideia. Exemplo, minha mãe tinha pânico do temporal, e eu falei, mas caramba, o tempo tá escuro, tá longe, mas não é. Ela entrava em pânico. Mas eu senti um pouquinho de pânico, eu não sabia porquê, eu achava que era temporal de chuva, porque chegava no final da tarde, aquela chuva assim, me dava um pouquinho de aflição. Uhum. Mas nem tanto quanto da minha mãe. Um dia eu fiz auto-hipnose e queria saber por que esse pânico, no final da tarde, as coisas ainda me incomodava. Pronto, fui no ventre da minha mãe. Descobri que o pânico vinha da minha mãe, que quando ela tinha 6, 8 anos, tinha a Segunda Guerra Mundial, ela tinha que sair correndo, fugir dos bombardeios norte-americanos, e ela tinha que entrar num túnel, né, por questão de proteção. A mãe dela pegava ela e os outros irmãos, tinha que sair correndo. Uhum. Olha de onde vem meu pânico. Olha só. Tem muitas pessoas que têm pânico, medo, fobia de ficar no escuro, dormem com a luz acesa, sabe? Ou local muito fechado. E isso acaba afetando a vida social dela, né? E trava, né? Acaba travando a pessoa. Mas é um pânico que às vezes, sim, na alfa-terapia você vai descobrir o porquê daquele pânico, entendeu? Como aconteceu com o professor Nagai. Você tem que descobrir de onde vem aquele pânico. Por que você fazer aquilo ou estar num determinado ambiente ou qualquer ação sua te traz o pânico.
Então a alfa-terapia ela vai ajudar a descobrir a origem do pânico. A origem da primeira vez que gerou aquele pânico naquela circunstância. Eu tive vários pânicos. Medo de falar na televisão, vixe Maria, primeira vez que eu fui no Ratinho, 19 de outubro de 99. Sabe até a data. Gravou. É que ele foi só 14 vezes, né? Pois é. 99. Eu acho que no Ratinho fui 12 vezes, só no programa do Ratinho. Foi considerado o melhor hipnólogo do Ratinho, pela versão do Ratinho. Ele mesmo falou, pra mim é o melhor hipnólogo. Ele falou isso ao vivo. Então eu falei o seguinte, mas me dava pânico. Eu tava lá no camarim, eu ia umas 4 vezes no banheiro, porque quando você tá com adrenalina, vontade de fazer xixi, em caso grave, você faz até cocô. Entendi. Que dá diarreia. Entendeu? Mas presta atenção, o pânico, no meu caso, eu herdei da minha mãe. Timidez, gagueira, medo de escuro, medo de ficar sozinho. É uma insegurança, né? Como pano de fundo. Mas eu herdei da minha mãe. Agora, a minha mãe também tinha todos esses medos. E eu fui superando. Eu falo o seguinte, o pessoal tem que superar, porque esse medo, se você não superar em vida, você vai ter um problemão depois, viu? Tá, agora a gente falou do pânico. Em relação à depressão, tem vários fatores, né, que podem levar a pessoa a esse quadro. Geralmente é uma somatória de coisas. Mas eu também, a depressão, eu não sabia. Eu achava que vinha da minha infância, de pobreza, dificuldade, trabalhar na roça, passamos frio, passamos fome. Nada. A depressão também eu herdei da minha mãe. A minha mãe herdou a depressão desde pequeno, justamente por causa da guerra. Então, juntou pânico, ansiedade e a depressão. Pessoal, quer fazer alguma pergunta aqui para o professor Nagai e para a Priscila Fernanda? Pode mandar ou pelo WhatsApp 11962710106 ou você que está acompanhando pelo Aura Pura, aplicativo parceiro, pode mandar aí também que a gente repassa aqui para eles, tá? Agora, a gente tem um vídeo, né, de uma pessoa que se submeteu a um tratamento de alfa-terapia contigo, né, professor? Lá em Campos do Jordão, foi nesse final de semana. Essa moça arrebentou lá. Tô sabendo. Obrigada, gente. Obrigado, Campo do Jordão. Tô sabendo. A todos vocês. Você acredita que o pessoal aplaudiu ela em pé? Que bom, coisa boa. É isso aí. Deu 1 hora de palestra, quando eu olhei, 1h30, falei assim, ô Pri, 1h30. Só achou, já passou do tempo. Só achou que era 20 minutos. Mas é bom quando acontece dessa forma, né? Eu assustei. Interessante, as pessoas gostam, né? E nem veem o tempo passar. E já tem convite para voltar lá de novo, acredita? Oh, coisa boa. Que o povo gostou de mim lá. Vamos ver o depoimento? Então a gente tem aqui... Não, é o da Dona Iracema primeiro. Isso, Dona Iracema. Pode rodar pra gente aí. Eu sentia antes de fazer terapia. Olha, eu sentia muita angústia, medo, medo de morrer, medo de tudo. E muita ansiedade. Eu sentia... E dor no tórax. Dor no tórax, eu apertava o tórax, eu sentia muita dor. E agora, depois que você acabou de fazer 40 minutos de alfa-terapia com o Nagai? Um sorriso. Nossa, eu estou muito leve, demais, muito leve mesmo. Uma outra pessoa, uma outra Iracema. Tá até respirando, né? Leve, né? Leve. E você recomenda essa terapia para Eu os outros? recomendo para as pessoas que façam isso, porque vale a pena, vale muito a pena, viu? Obrigado. Vale a pena. Obrigado. Gente, uma sessão, o professor Nagai estava me falando, 40 minutos? 40 minutos. Ela tinha na infância, né? Posso falar que não tem problema. Na infância ela foi muito bloqueada, né? Muito bloqueada. Então ela queria fazer, não podia, tudo. E a criança, quando você bloqueia demais, por super proteção, você vai passando medo para ela. Ah, não pode isso, não pode aquilo, né? Esse foi um dos motivos, mas tem um episódio também na infância dela que ela ficou assim perdida, no escuro, pronto. Tô com pânico. Você sabe que uma criança ficar no escuro, começar a chorar, 5 minutos, para nós 5 minutos não é nada, mas tenta gritar 5 minutos pedindo socorro. Pois é. Você gera pânico. Agora, 5 minutinhos não é nada, né? os traumas também geram pânico, né? Por exemplo, a pessoa é vítima de um assalto, mão armada, depois fica com medo de sair na rua, no trânsito. Tem muita gente, pessoas né? assim, né? Inclusive alguns famosos assim, porque ficaram inclusive no porta-mala, horas dentro do porta-mala. Imagina o desespero. Imagina o desespero, e aí com uma arma na cabeça, nossa, o desespero é grande. Então, mas na alfa-terapia a gente consegue remover isso com muita maestria. Você vê assim, olha, 40 minutos de uma terapia. E a gente usa a terapia do abraçoterapia, porque quando era criança a gente dá aquele suporte do amparo, como se fosse o pai ou o irmão dando aquele abraço, né? E ela fala, nossa, Nagai, eu senti meu pai me abraçando.
Olha só. Impressionante. O resultado é surpreendente. Agora, Pri, a gente sempre fala sobre o que é a alfa-terapia, mas para quem de repente está vendo hoje o programa pela primeira vez, o que é a alfa-terapia para a galera entender, né, como funciona a técnica? A alfa-terapia, eu costumo falar de uma forma bem simples. Quando você vai começar a dormir, que a pálpebra dos seus olhos começa a pesar, é aquele estágio de relaxamento tranquilo que você está. Esse é o estágio de alfa. Nesse momento, nós colocamos o paciente nesse estágio de alfa, bem calmo e tranquilo, e aí nós utilizamos técnicas para acessar o subconsciente dele, que é onde fica guardado todas as emoções dele, todos os traumas, todos os medos, pânico, fobia, porque se a gente lembrasse, nós mesmos trataríamos, né? Então, são coisas que estão guardadas dentro da gente, então a gente aperta o chakra cardíaco e a lembrança, a memória, o trauma vem à tona, a pessoa vê aquela cena naquele momento, às vezes é coisa que ela nem lembrava mais, ou que foi insignificante para ela, porém gerou um trauma, gerou um medo, gerou um bloqueio nela que traz consequências no dia de hoje. Muitas vezes acaba acontecendo na infância, né? Como no caso dessa paciente do Nagai. E tudo isso é feito com a pessoa sob o estado alfa? Sob o estado alfa, ela está consciente, falando com a gente, deitado com os olhos fechados. Tá? Ela fica ali, o paciente é quem conduz a sessão. Mas quem quiser conhecer o estágio de alfa, tanto eu quanto o professor Nagai, nós fazemos um teste online gratuito, né, para você saber o que é a alfa-terapia, é só chamar a gente no WhatsApp ou no Instagram e agendar. É um teste online gratuito, 5 minutinhos, para você, quem tiver curiosidade e querer saber o que é o alfa, é só procurar a gente, que a gente pode fazer um agendamento pelo WhatsApp mesmo, uma sessão rapidinha, só para vocês saberem como que é. Eu já vou soltar aqui o Instagram, gente, deles, porque daí se você quiser se submeter a esse teste que é gratuito, você aproveite aí a oportunidade. Ó, para falar com a Priscila Fernanda, o WhatsApp é esse aqui que está aparecendo na tela, 119 7734 8083. Então, repetindo, 119 7734 8083. O Instagram é o Trilogia de Cura. E já vou passar também o WhatsApp do professor Nagai, tá? Solta aí na tela, é o 19992881139, tá? Aí o arroba é Nagai Terapeuta. Agora, professor, já a gente vai dar algumas dicas, né, pra galera de como superar a fobia e depressão? Só para completar o que ela disse, a pessoa descobriu aquilo lá, a gente faz um trabalho chamado ressignificar, trazendo para o consciente que aquele episódio é passado. E existe uma técnica na alfa-terapia que realmente é um decap, um delete. A gente pega aquela cena e faz um processo chamado dissociação. A gente pede para pegar aquela cena e fazer aquela cena se transformar numa folha colorida, depois branco e preto, depois botar fogo. Rapaz, tira, a pessoa não sente mais. Não sente mais, porque é tudo dá feedback, né? De repente a pessoa está andando assim no carro, do nada, de repente viu uma cor, uma imagem, pronto, o subconsciente já vai associar com trauma. Então tem gente que não dirige de carro, porque de repente uma imagem associa outra sensação de pânico. Aí tem gente que tem medo de dirigir de carro. Na verdade não é medo de carro, muitas vezes é medo de atropelar, muitas vezes é uma cor vermelha, de repente é um som. Tá, e vocês trouxeram dicas pra galera? Várias dicas, principalmente para quem tem depressão. Tá, então já a gente vai começar a soltar essas dicas aí para vocês, mas bora falar antes da água medicinal? Sim, a água medicinal, você sabia que você pode curar 236 patologias só tomando a água dessa companhia, dessa empresa? É um purificador que a água fica ionizada, antioxidante, pura, alcalina, rico em minerais e também com ozônio. Sem o ozônio, você trata 154 patologias. Com ozônio vai para 236 patologias. Isso já comprovado cientificamente, a eficácia desse aparelho com o ozônio. Tem contraindicação? Nenhuma contraindicação, só o ozônio, que eu faço o diagnóstico para cada cliente, né? Diagnóstico e de acordo com a patologia. A não ser se ela tiver um câncer, uma doença grave, ela usa o ozônio direto. Mas se ela não tiver nada grave, toma um copo de manhã e um copo à noite. A Pri usa, né? Eu tomo um copo de manhã, quando eu acordo, no jejum, com ozônio, e um copo à noite. E no decorrer do dia, eu tomo a água do filtro normal. Tá. Ela é a do filtro já ali, sem livre, né, de chumbos, de metais, já me deixa bem mais leve e bem o organismo funcionando direitinho. A cura, ele é natural, né? Não tem remédio, nada disso, tá, pessoal? E aprovado, inclusive o Dr. La Ribeiro é um dos médicos, né,
fiz o curso com ele, é um dos maiores divulgadores do ozonoterapia. Tá, a gente tem um depoimento aqui. Então essa senhora também, eu fui da outras vezes, ela adquiriu o aparelho e ela tem um resultado surpreendente logo nos primeiros meses. Diz que em 3 meses várias patologias desapareceram em 3 meses do uso. Vamos dar uma olhada, então solta aí o depoimento da dona Maria José. Qual o seu nome e a sua cidade? Eu sou Maria José, sou de Campos do Jordão. Maria José, o que você sentia antes de consumir essa água medicinal alcalina? Eu tinha muitas dores no corpo, tinha bursite no quadril, ressecamento na garganta, má digestão, intestino preso. E até insônia também, né? Insônia também tinha bastante. E depois de quanto tempo recebeu o grande benefício? Depois de 3 meses que eu fiz o uso desta água, eu estou sentindo um grande efeito. E você recomenda esse aparelho para outras pessoas? Com certeza, vale o investimento. Legal, parabéns e obrigado, viu? Muito bom. Você viu quanta coisa que ela tinha? Dores, má digestão, insônia, dores nas articulações. Apesar que ela fez uma sessão de acupuntura com massagem, mas não é suficiente. Para quem tinha dores crônicas, né? Ela tinha também desgaste no quadril. Entendi. Mas como que funciona? É um aparelho normal, ele filtra a água e se você quiser com ozônio, aperta o botãozinho. É isso. E se não for eu, mando um dos representantes, ele vai até você, instala o aparelho, testa o aparelho antes e depois. Ela já aprendeu até instalar. Eu mesmo instalei o meu. É tão simples que eu mesmo instalei lá em casa. Não precisa nem de técnica. Aí só entrar em contato com você, né, professor? Eu gosto de eu ir, pessoalmente, porque eu faço o seguinte, com o pêndulo eu vejo quantos copos você pode tomar com ozônio. Tá. Eu achava que podia ser 2, mas teve cliente que deu 3 copos de 200 ml por período de manhã, tarde e noite. Tá. Impressionante. Ok, gente, é lá pelo Instagram, @nagaiterapeuta. Só entrar em contato, né, professor? Ou pelo WhatsApp, né? Porque eu faço conta de entrega. Quando é muito longe eu mando via Sedex, mas eu faço o vídeo, como instalar. Tem toda a garantia. Tá aí na tela, hein, galera? 19 99288 1139. Vamos às dicas para superar a depressão? Sim. Apesar que, além das dicas, dia 13, nós vamos dar o curso da terapia hipnose. Ela já é minha assessora, tá? Tá. Ela fez todos os níveis. 3 vezes. Não, e ela fez reciclagem. Todos os níveis ela já fez reciclagem. Então dia 13 a gente vai ter o curso aqui, básico, na Alameda Santos, aqui em São Paulo. Quem quiser fazer o curso de alfa-terapia, é só entrar em contato com a gente também. A nova turma do módulo 1. Quando vai ser? Dia 13 de abril. Aqui nos Jardins. Aqui na Alameda Santos, 202, né? Na parede, 211. 211, isso. E esse curso é aberto para qualquer pessoa. Até adolescente pode fazer esse curso, porque esse curso é pessoa que está indecisa profissionalmente, para você descobrir a sua vocação profissional, para você emagrecer. É um curso que 90% é para você. Perfeito. Se você, mãe, tem um filho que tem problema na escola, você pode usar essa técnica para o seu filho enquanto estiver dormindo. Tá. Vamos às dicas? Vamos às dicas. Fala essa dica. Vamos às dicas. Assim, a intenção é essa, ajuda todo mundo que está em casa, né? A pessoa quando está com depressão, Edu, um dos primeiros sintomas que ela é diagnosticada e que vem no corpo dela é aquela coisa de não querer sair de casa, não querer fazer nada. Ficar sem vontade, apático. Não dorme. Não quer nem levantar da cama, né? Isso. Então assim, pessoal, uma dica que eu vou dar para vocês agora que é bem legal. Vocês vão pegar um copo com água. Tá boa. Água, tá? Uma água boa, porque vocês vão... Depois eu vou falar o que vocês vão fazer com ela. E o que vocês vão fazer? Vocês vão movimentar a água dentro desse copo. Então não precisa encher muito o copo não, porque a água tem que movimentar. Movimenta a água. Feche os olhos e vai movimentando aquela água. Horário, tá? Isso. Tá. Movimenta a água. Movimenta a água e fecha os olhos e vai ouvindo aquele barulhinho de água. Sem pensar em nada. Sem pensar em nada, só vai falando, vai vendo a água ali, se concentra na água. E aí quando você abrir os seus olhos, aquela água vai estar como? Toda chacoalhada, toda em movimento. O que você vai fazer? Você vai tomar aquele copo com água. E você vai ali, naquele momento que você tomar aquele copo com água, você vai ver a sua vida movimentando.
Tá. Porque a sua vida vai começar a fluir. Mas visualizo as coisas que eu gostaria que Pode acontecesse. visualizar o que você não fazia antes, o que você gostaria de fazer, entendeu? Tá. Porque você vai sair daquele sedentarismo, sabe, aquela zona de conforto que você vai. Por quê? A água, ela supera tudo. Você vê a água, quando ela bate numa rocha, o que ela faz? Ela passa por cima. Então, todos os problemas que você tiver na sua vida, que te traz a depressão, a partir do momento em que você colocar essa água em movimento, fechar os olhos, abrir, visualizar aquela água toda se mexendo e você tomar e mentalizar que a partir daquele momento a sua vida vai começar a ter uma ação e um movimento, você vai começar a se sentir aliviado, porque você já vai programar a sua mente automaticamente para movimentos. Isso faz todo dia? Pode fazer todo dia, quantas vezes você quiser, principalmente de manhã, que você começar acordou, o dia. para você começar o dia bem, entendeu? Para você começar já a se movimentar com a água. Inclusive, faz tão bem, faz tanto sentido que toda vez que você vê a água, você vai lembrar. Tá lavando a louça? A água tá em movimento ali, enxaguando? Você mesmo vai começar a ter mais vontade de se movimentar, de se mexer, assim como a água. Você vai começar a programar a sua mente para sair daquela depressão, para sair sabe, sem vontade de fazer nada, através da água. E é simples, né? É só a gente parar um minutinho, né, e dedicar a isso. A dica dela é muito boa, complementando, né? A outra dica importante é você visualizar. O depressivo, ele só pensa no passado, ele puxa o freio de mão. Eu tô sempre porque meu pai não deixou casar, tô sempre porque meu pai não, ou minha mãe não deixou namorar o fulano. Eu tô sempre porque mudou de Vida profissional também, né? Eu saí daquele emprego que eu me dediquei há anos. Botar culpado alguém. Quando você olhar, eu estou depressivo porque eu escolhi essa opção. Você tem que ser autorresponsável também. Assim, Tá. Minha vida tá ruim, mas assim, tá ruim porque eu permiti que ela fosse assim. Saída do vitimismo. Porque depois que inventaram a desculpa, nunca mais ninguém errou. E aí, a pessoa que tem depressão, ela vive presa no passado por algo que não deu certo na vida dela. Então, tudo ela se justifica. Entendeu? Então, você tem que mudar isso da tua vida. E entender que o destino está em suas mãos. Não ficar colocando o destino na mão de alguém. Porque quando você era criança, é normal. O papai, não, fica aí. Não, você não vai. É normal. Mas agora não mais. Depois que você chega numa certa idade, a responsabilidade é sua. O destino está em suas mãos. Eu faço uma dinâmica, é o seguinte. A última vez que você tomou banho foi ontem à noite. Ótimo. Aquela água já passou. Imagina, aquela água já passou, foi pro riacho, Foi embora. Pro rio, pro mar. Então imagina, aquele problema de ontem já foi. Agora é um novo recomeço, uma nova etapa. Só que a pessoa fica martirizando com o passado, fica mentalizando o passado. E reclamar é reclamar duas vezes, é lamentar duas vezes. Então quando você engata ré, você está indo para trás, em vez de ir para frente. Então parado, estagnado, você não está indo para frente, você está ficando para trás porque os outros estão indo para frente. Então tem que parar de reclamar. Gente, a Priscila Fernanda está atendendo todo mundo também com a alfa-terapia, que está ajudando muitas pessoas. Se você tem fobia, depressão, né, que é o nosso tema de hoje, ansiedade, você pode também procurá-la, mas a alfa-terapia trata uma série de coisas, né, que a gente tem dito sempre aqui nos programas. Dá uma olhadinha, a gente tem aqui um outro depoimento que também é da dona Maria José, mas é outra Maria José agora, que se submeteu aqui a algumas sessões de alfa-terapia com ela. Uma só. Uma sessão? Uma sessão de meia hora essa daí. É? Roda pra gente ver, por favor. Vamos lá, me diga o seu nome e de onde você é. Eu sou Maria José, de Campo de Jordão. E o que você sentia antes da alfa-terapia? Eu sentia tristeza, angústia, medo, pânico. E depois que você fez a sua primeira sessão de alfa-terapia comigo, como é que você se sente? Me sinto maravilhada, muito bem, feliz, Sério? radiante, tranquila. Conseguiu perdoar o papai? Consegui perdoar meu pai, consegui me amar mais. Tá se sentindo mais confiante agora? Mais confiante. Preparada? Mais tranquila, preparada e confiante. Agora vai conseguir até viajar de avião, né? Se Deus quiser, a gente vai de avião. Você recomendaria a alfa-terapia para as pessoas? Sim, com certeza. Foi muito bom para você? É muito bom, muito bom mesmo, maravilhoso. Isso. Recomendo as pessoas, recomendo até para meus familiares. Seus familiares também, tá Meu vendo? neto, que também tem problema de medo, de escuro, minha filha. Então, eu recomendo para ele assim, vamos ver que Deus está preparado para frente. Pai, ô mulher, obrigada, viu? Obrigada.
Que legal, é tão bom ver, né, essa galera tranquila, né, após as sessões, se sentindo bem, Nossa, motivada. O rosto dela mudou totalmente. Quando ela chegou, Ela tinha muito medo, ela não conseguia andar de avião, ela não conseguia viajar e ela não sorria. Ela não dava risada, mas ela ficou tão sorridente que ela falou pra ele depois, Priscila, tá doendo aqui, ó. De tanto que ela voltou a a sorrir. transformação podia ter É nítida. Foi, né, brilhou o rosto Que dela. legal. Pessoal, então para finalizar, vou deixar aqui os contatos, porque você pode fazer esse teste online, que é gratuito, é isso? Sim. Só entrar em contato. Esse teste é apenas para a gente conversar como é que funciona e o método de indução normalmente é 1 minuto. Tá. 1 minuto você já está em alfa. É totalmente gratuito porque a gente atende pessoas do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos. Basta a gente falar a nossa língua. Perfeito, então solta aí o contato do professor Nagai, @NagaiTerapeuta, o WhatsApp é o 19992881139. Lembrando que tem curso que dia? Dia 13 teremos cursos aqui em São Paulo. Para você que tem interesse em saber mais sobre a alfa-terapia, não necessariamente precisa querer ser um terapeuta, mas para você auto-aplicar em você mesmo. Tá? Dia 13 estaremos aqui juntamente com o professor Nagai, conduzindo esse curso, num domingo, inclusive. Tá. E tá aí também o Insta da Pri e o WhatsApp para você pegar as informações, tá? Professor Nagai, obrigado. Priscila também. Terça que vem vocês estão aqui de volta. Terça que vem. Com certeza. Fechado. Combinadíssimo. Beijo, gente. Tchau. Galera, daqui a pouquinho tem o Babadu respondendo você ao vivo com o jogo de búzios, hein? Não sai daí. E ainda hoje a apresentadora Nani Venâncio já está aqui se preparando para entrar no ar para conversar com a gente. Bom Astral vai para um rápido intervalo, a gente já volta, não sai daí.